Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Tira Dúvidas do Projeto Conquistar. Eu sou o professor Kim Raoni, da disciplina Educação Física, e tenho o imenso prazer de trazer para vocês a seguinte aula. Vamos ver aí. Aula número 13, Educação Física. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. É isso aí, olha só o nosso objeto do conhecimento, História da Educação Física. Vamos ver qual é a relação. Por isso eu trago para vocês, para instigar um pouquinho mais, uma dúvida, para deixar vocês refletindo aí um pouco. Vamos ver qual é a dúvida? Olha aí, como surgiu o costume de acender o fogo olímpico? Quando a gente vê lá as Olimpíadas, tem esse momento aí do ritual, né? Logo na abertura, de acender a pira olímpica. Então, como que surgiu esse costume de acender o fogo olímpico? Vou deixar um pouquinho aí para vocês responderem essa pergunta. E aí, vocês conseguiram responder? Se alguém não conseguiu, não se preocupe, eu estou aqui para ajudar vocês. Então vamos lá, vamos entender de onde surgiu esse costume de acender o fogo olímpico. Ele se baseia numa lenda antiga lá da Grécia. Então a tocha olímpica remonta aos tempos da Grécia Antiga, onde o fogo era considerado divino. Segundo a mitologia grega, o fogo foi retirado dos homens por Zeus. No entanto, foi devolvido por Prometeu, que conseguiu recuperar o elemento ao aproximar uma tocha do Sol e acendê-la. Então, daí surgiu, né, essa mitologia do fogo de Zeus, lá roubado por Prometeu, que trouxe para a humanidade e, consequentemente, gerou aí todo um desenvolvimento, né, da humanidade. Isso causou uma série de problemas com os deuses, né, lá do panteão, que ficaram bastante enciumados com isso. Então é daí que surge essa ideia, né, um fogo olímpico, um fogo divino, que foi roubado lá dos deuses e trazido como uma forma também de homenageá-los, certo? Então essa é a resposta para a nossa dúvida de hoje. Então, gente, a gente pode perceber assim que tudo está relacionado com uma espécie de ritual, certo? As Olimpíadas de hoje, elas tentam resgatar um pouco dessa ritualização, dessa simbologia da Olimpíada antiga, lá da Grécia Antiga, tá? Então, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, costumava-se acender uma chama em homenagem a Hera, esposa de Zeus. Essa chama era mantida durante toda a duração dos Jogos. Nos Jogos Olímpicos modernos, das eras modernas, né, de hoje em dia, a chama olímpica foi utilizada pela primeira vez em Amsterdã, em 1928, e apenas em 1936 surgiu o primeiro revezamento da tocha em Berlim, Alemanha. Então, gente, assim a gente vê a resposta aí da nossa dúvida de hoje. Vamos continuar e vamos ver sobre a cultura corporal na civilização grega. Então, o florescer da educação física foi iniciado pela civilização grega, cujas atividades atléticas e ginásticas faziam parte do ideal grego de formação integral do homem. Os gregos visavam um corpo em harmonia com suas linhas, proporção de seus segmentos e delicadeza do semblante. Por isso, gente, os gregos eles tinham essa ideia já de um corpo perfeito, em que, através dele,
eles poderiam então homenagear aos deuses também. Eles tinham essa perseguição por uma harmonia em tudo, desde os seus corpos até as estruturas, as arquiteturas, na arte, na música, entre outros segmentos. Mas daí é que surgiu então a ideia de ensinar as pessoas a cuidarem do seu corpo, a fortalecer o corpo e a ideia de que é importante você trabalhar, né, as musculatura, as suas habilidades físicas através das práticas corporais. Então, Atenas foi o Estado de Direito que Péricles engrandeceu com o brilho do seu gênio e a grandeza das suas realizações. A educação corporal tinha lugar de destaque, adquirindo padrões de eficiência educacional, fisiológico, terapêutico, estético e moral compatíveis dentro das limitações da época, aos progressos de conquistas dos tempos ideais. Tudo era realizado sem descuidar da preparação militar, tendo em vista a formação do cidadão integral. Esparta, por outro lado, né, era uma outra cidade-estado, foi o estado do dever. Tudo nela visava ao interesse coletivo. Os exercícios físicos tinham características guerreiras, objetivando principalmente a preparação militar. A disciplina cívica, o endurecimento do corpo e a energia física e espiritual. Homens e mulheres eram submetidos a uma preparação semelhante. Então, essa era a diferença entre essas duas principais cidades-estados gregas, né? Atenas e Esparta. Atenas, ela visava a prática física como uma forma de fortificar o corpo, preparação militar também, mas ela dava uma certa ênfase maior também à prática intelectual, desenvolvimento cognitivo e artístico também. Já Esparta era completamente físico, né? Eles já não davam tanta atenção para essa parte intelectual, desenvolvimento filosófico, mas principalmente a preparação militar mesmo, fortalecendo o corpo e para a formação de guerreiros. Então, com isso, as cidades-estados elas desenvolveram uma prática cultural que envolvia todas aquelas ali naquela região da Grécia, que eram os Jogos Panhelênicos. Então, os Jogos Panhelênicos tinham um caráter predominantemente religioso em homenagem aos deuses do Olimpo. Era um período de trégua e sem brigas. Ocorriam a cada período de 4 anos, sendo os Jogos Olímpicos os mais importantes para as cidades-estado. Então, semelhante com o que acontece hoje em dia, né, ela tinha um período para acontecer, geralmente de 4 em 4 anos. Só que os Jogos Panhelênicos, naquela época, tinham um caráter bastante religioso. Eles utilizavam não só para formar uma trégua entre as cidades-estados, principalmente aquelas que viviam em guerra entre si, mas também como uma forma de homenagear aos deuses, principalmente ao patrono daquela cidade. Então, a gente observa aqui uma estrutura antiga que é uma ruína, né, de um templo grego, onde ali ficava a imagem do deus ao qual eles queriam homenagear, né? O templo de Zeus, por exemplo, onde ficava na cidade de Olímpia, e aí eles realizavam as Olimpíadas para poder homenagear a esse deus. Já aqui a gente observa as ruínas de uma palestra grega antiga. O que eram as palestras? Eram as antigas academias daquela época, digamos assim. Eram os centros de treinamento. As pessoas vinham aqui, os homens, né, porque as mulheres eram proibidas de fazer suas práticas físicas no mesmo ambiente dos homens, então eles vinham para esse espaço aqui para praticar ginástica, atletismo, luta, entre outras habilidades também. Junto com a prática física também haviam espaços nesse lugar para massagem, casas de banho, né, espaços com piscina aquecida para você ficar ali relaxando um pouco. Então, tudo estava envolvido nesse espaço chamado palestra. Então, onde que aconteciam os Jogos Olímpicos?
Existiam várias cidades, a mais importante de todas era Olímpia, onde ali aconteciam as honras ao deus Zeus. Então esse daí era o principal de todos os jogos panhelênicos, os Jogos Olímpicos. Daí o nome, né? Porque ele vem da cidade de Olímpia, mas não era o único, não. Havia também outros tipos de jogos panhelênicos, como os jogos píticos, que aconteciam na cidade de Delfos, em homenagem ao deus Apolo. Outro jogo também que acontecia muito importante eram os jogos nemeus, em honra também ao deus Zeus, só que na cidade de Nemeia. E também nós tínhamos os jogos istmicos, que aconteciam na cidade de Istimia, em honra ao deus dos mares, Poseidon. Muito bem, gente. Então assim acontecia, né, as diversas formas de jogos panhelênicos na era clássica. Agora vamos ver aqui uma animação que mostra como que aconteciam as modalidades nos jogos panhelênicos. Observem aí. O pentatlo era a prova nobre dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga e reunia, pela ordem, corrida, lançamento de disco, salto em distância, lançamento de dardo e luta. As 4 primeiras provas eram classificatórias e chegavam à luta apenas os 2 finalistas. Muito bem, então essas eram as modalidades que aconteciam nos jogos panhelênicos. Havia também, às vezes, algumas disputas de poesia, de encenações, né, de teatro, mas as principais modalidades mesmo eram práticas físicas como essas mostradas aí. Bom, daí também na Grécia Antiga floresceu algo muito importante, que foi o ócio criativo. Ele veio dos gregos também a ideia de um tempo dedicado ao não trabalho, denominado por eles de ócio. E daí também veio a ideia de lazer que nós temos no dia de hoje, ou seja, o tempo livre, aquele tempo em que você não está dedicado ao trabalho ou às obrigações domésticas, mas sim aos seus próprios interesses de livre e espontânea vontade. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e vamos agora para o nosso checklist. Bem, gente, então no nosso checklist falamos sobre os seguintes pontos. A cultura corporal na Grécia Antiga. Então, os gregos antigos foram os que principalmente desenvolveram essa ideia da importância de cuidarmos do nosso corpo, a valorização que eles davam para a estética e para a saúde, principalmente com fins militares, é uma ideia que foi influenciando as demais civilizações até chegar os dias de hoje. Uma coisa muito interessante da época da Grécia Antiga foram os jogos panhelênicos que tentaram ser reproduzidos nos dias de hoje por meio dos Jogos Olímpicos. Os jogos panhelênicos eram uma forma de você homenagear aos deuses daquela época, mas também uma forma de trazer a paz para a região da Grécia Antiga, que era formada por várias cidades-estados. Sabemos que não era uma nação unificada, ela na verdade era um conjunto de povoados, de reinos ali que tinham a mesma cultura, mas cada qual com a sua independência. Não era difícil naquela época que acontecesse intrigas e muitas vezes guerras entre as próprias cidades-estados. Então, com isso, os jogos panhelênicos vinham como uma forma de trazer a trégua, a paz durante o período dos jogos para aquelas cidades-estados que estavam em guerra. Então não haviam somente os Jogos Olímpicos como forma de jogos panhelênicos. Ele era o principal, mas haviam também outros tipos de jogos. Então, como eu falei, os Jogos Olímpicos era realizado na cidade de Olímpia em homenagem ao deus Zeus. Foi um dos jogos mais celebrados, o mais importante e o mais visado por todos os atletas daquela época. Mas também haviam outros também com um significado muito importante para eles, que eram os Jogos Píticos, em homenagem ao deus Apolo,
os jogos Nemeus, em homenagem também ao deus Zeus, na cidade da Nemeia, e os jogos Istmicos, na cidade de Istimia, em homenagem ao deus dos mares, Poseidon. Então, esses são os 4 principais tipos de jogos panelênicos. Há registro de muitos outros também, mas de uma relevância bem menor. E não era somente a deuses masculinos, digamos assim. Existia também um jogo panelênico em homenagem a deusa Hera, onde somente as mulheres poderiam participar, certo? Mas eles tinham uma relevância bem menor dentro daquele contexto. Nós aprendemos sobre as modalidades que eram disputadas em comum nesses Jogos Olímpicos, ou seja, nesses Jogos Panelênicos. Vimos que eles praticavam principalmente modalidades de arremesso de dardo, lançamento de disco, salto em distância. Havia também disputa de lutas, chamado de pancrácio. Havia também, em algumas, a disputa de arco e flecha, mas os principais eram o atletismo e as lutas. Dentro desse contexto da Grécia Antiga, surgiu também uma ideia muito importante que influenciou o nosso conceito atual de lazer, que foi o ócio criativo. Então, o ócio criativo trazia como principal ideia o fato de que você poderia aproveitar o seu tempo livre, onde você não estivesse trabalhando, não estivesse cuidando de nada doméstico ou profissional e tivesse esse tempo dedicado somente para você desenvolver suas próprias capacidades de livre e espontânea vontade. Então, esse conceito foi trazido para os dias de hoje e transformado na nossa ideia atual de lazer. Agora vamos para a nossa dica. Certo, então se você está querendo fixar melhor o que aprendemos, anota essa dica que eu vou trazer para vocês aí. Dica número 1. A prática da cultura corporal realizada na Grécia Antiga representava e continha uma simbologia voltada para a religião, onde o público admirava e encontrava diversão. As modalidades esportivas eram muito praticadas na Grécia Antiga e talvez por isso os Jogos Olímpicos fossem uma forma de atividade cultural popular e famosa entre os gregos. As modalidades eram praticadas com o intuito de honrar um deus, o que para os gregos era muito importante. Tais competições não tinham a participação feminina nem como esportistas e nem como espectadoras. Então, gente, as Olimpíadas era apenas um dos tipos dos Jogos Panelênicos. Haviam outros também, como os Jogos Nemeus, os Jogos Píticos, os Jogos Istmicos. Esses jogos todos eram sempre em homenagem a um deus específico, como uma forma de agradecer, de pedir, de honrar, mas também era uma forma de congregar todos aqueles reinos que faziam parte da Grécia Antiga, que não era uma nação única, era formada por vários pedaços de cidades-estados, de reinos independentes. Às vezes eles entravam em guerra entre si, mas durante o período em que estavam acontecendo aqueles jogos, era importantíssimo, era uma lei entre todos eles que cessasse aquela guerra e ficasse tudo em paz para que eles pudessem competir nas provas. Terminado, então, aquele período do evento, aí sim poderiam retornar às suas pendengas. Mas o importante era essa condição de congregar e também de praticar fisicamente algo que era muito importante para eles. Essa valorização do corpo, valorização da estética e que foi influenciando as civilizações que foram surgindo. A civilização romana, anos mais tarde, depois da Idade Média, também o renascentismo e chegou até os nossos dias atuais. Ou seja, você aí que gosta de praticar atividade física, você que gosta de ir para a academia, agradeça aos gregos antigos, foram eles que trouxeram essa ideia para a gente. Outra dica, os Jogos Panelênicos congregavam todas as cidades e estados e durante todo o período do evento, a paz reinava na Grécia. Então foi o que eu falei anteriormente para vocês. Nesse período não havia guerra entre eles.
Mas e se outra nação tentasse invadir eles? Aí sim, né? Mas era somente entre o povo que estava ali naquela região considerado como Grécia. Eles se autodenominavam gregos, né, ou helenos, mas cada um tinha a sua própria independência. Eles não se achavam como um povo único, eram apenas unificados pela sua língua, pela sua religião e pela questão cultural, né, das práticas físicas. Mas cada um tinha a sua própria política, cada um tinha as suas próprias autoridades, então cada uma era independente. Então era comum que houvesse naquela época, às vezes, brigas, guerras entre algumas cidades-estados. Mas durante esse período dos Jogos, os Jogos Olímpicos, os Jogos Nemeus, os Jogos Istmicos e os Jogos Píticos, havia um período de paz e trégua entre eles para que pudessem todos não só participar, né, como atletas dos Jogos, mas também participar observando, torcendo, né, porque era como nos dias de hoje. As pessoas iam lá para o estádio, haviam construções enormes de estádios com arquibancadas para que as pessoas pudessem ir lá assistir, torcer pelos seus atletas e torcer para que a sua própria cidade-estado saísse campeã e vitoriosa. Uma coisa interessante era que o prêmio final era simplesmente a glória do atleta. Ele não saía levando nem medalha de ouro, nem nada, não. Recebia no máximo uma coroa de oliveiras, né? Uma coroa de oliva, que eram folhinhas do ramo de oliveira. E assim ele era consagrado como campeão e recebia as glórias do povo. Ok? Muito bem, então agradeço a atenção de todos vocês. Muito bem, espero que tenha sido muito proveitoso esse Tira Dúvidas. Mas também deixo aí para vocês os links para vocês nos seguirem no Semean, @Centro de Mídias _AM e também #Projeto Conquistar Seduc AM. É isso aí. Agradeço a atenção e até a próxima.